Cheguei! Bem-vindos à plataforma TCC Fácil. A aula de hoje é sensacional, porque ela vai dar a diretriz do seu sucesso. Sabe qual é? A escolha do tema da sua pesquisa. A escolha do seu tema é o primeiro grande passo. Aí você grita: Houston, problema, socorro, help! Não adianta fugir. Escolher o tema é uma etapa que era para você fazer, sabe quando? Pra ontem. Sabe por quê? Não adianta nada a gente conversar que o TCC pode ser fácil e que eu vou te auxiliar na estrutura pré-textual, textual e pós-textual, se você não souber qual é o seu tema de pesquisa. Eu vou te dar dicas incríveis e tal, mas e seu tema? É como saber dirigir e nunca ter um carro. Tem uma história que eu sempre conto para meus alunos e não ia ser agora que eu iria deixar de contar para vocês, né? É a história do fantástico diálogo do gato com Alice. Aquela, sabe, que caiu num buraco, que estava correndo atrás de um coelho atrasado e encontrou o País das Maravilhas. A primeira vez que a menina Alice viu o gato, ela disse: "Você pode me ajudar?" O gato respondeu: "Sim, pois não." E Alice disse: "Para onde vai essa estrada?" O gato então respondeu: "Para onde você quer ir?" E Alice diz: "Eu não sei, estou perdida." Então o gato sanciona: "Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." Como se vê, se você não souber qual é o tema da sua pesquisa, qualquer coisa serve, qualquer método, qualquer TCC. Logo, perceberá que a nota ou nota alguma não faz sentido, porque você não tem TCC, porque você não tem tema. Então vamos lá? Vamos parar de ser perdido na vida? Vamos lá? Mas aí você pode me dizer: "Ah, professor, eu ainda não faço a mínima ideia de qual tema estudar." Então a gente vai começar a mudar isso agora. Vamos lá. Primeiro ponto é você listar agora quais são os assuntos do seu curso que você teve mais afinidade. Isso mesmo, pegue papel e caneta na mão. Vamos lá. Faça aí o top 10 dos temas que você tem afinidade. Isso eu gosto, então vou colocar lá no papel. Depois, vamos analisar qual a importância de cada um desses assuntos para a sua vida. Ainda melhor, qual a importância para a sua carreira acadêmica e profissional. Não adianta nada você passar dias, meses, até um ano inteiro estudando algo que não vai emplacar na sua vida, não vai impactar a sua carreira. Tem que ser algo que te motive, que te ajude em sua profissão, em sua carreira acadêmica. Pergunte-se: eu tenho realmente interesse nesse tema? Consigo escrever sobre ele? Tenho paciência para estudar esse tema todo santo dia? Definiu alguns assuntos mais legais? Ótimo! Próximo passo. Agora, vai em alguma biblioteca ou no santo pai Google acadêmico e veja se você tem facilidades em achar materiais que servirão de apoio. Pergunte-se agora: tem material que sirva de fundamento para o que eu estou pensando em estudar? Vai dar tempo de destrinchar tudo que eu quero escrever? Dá para fazer uma sequência lógica dos conteúdos que encontrei sobre esse tema? Se tiver, ok. Se não, vá excluindo, porque você não terá embasamento teórico para produzir e nem prático o seu TCC. Sem material bibliográfico, sem TCC. É simples, reto e direto. Outro exemplo que eu uso é o exemplo da navalha de Ockham. Vocês conhecem essa metáfora? A navalha de Ockham, ou navalha de Ockham, é um princípio lógico atribuído ao lógico frade franciscano inglês Guilherme de Ockham. O princípio afirma que a explicação para qualquer fenômeno deve assumir apenas as premissas estritamente necessárias à explicação do mesmo, e eliminar tudo e qualquer coisa que causaria diferença ou interferisse na hipótese. O princípio recomenda, assim, que se escolha a teoria explicativa que implique o menor número de premissas e o menor número de entidades, trocando em miúdos. Só conserve o que for estritamente necessário. O resto, sabe o que você faz? Joga fora. Você está nesse momento. Use a navalha de Ockham. Retire todo o tema que não se encaixar ao seu perfil de pessoa, de estudante ou da sua universidade. Outra pergunta primordial: encontrou muito material daquele assunto maravilhoso que você tem afinidade e adoraria discorrer sobre ele? Ótimo! Veja agora se os autores seguem o mesmo caminho teórico ou eles divergem entre si.
Assim você se interessa mais sobre o assunto e já vai vendo o gostinho de estudá-lo mais profundamente. Se não curtir a experiência, já é um motivo para aplicar a navalha de Ockham. Vamos lá, vamos cortar. Esse tema terá algum impacto social positivo? Já mostrou algum professor para te direcionar? Se sim, a orientação é basilar. Um dos erros que meus alunos mais cometem, sabe o que é? Eles escondem o tema. Ele pega o tema, my precious, é só meu. É a pior coisa, como se fosse uma pedra preciosa. Você tem que fazer o contrário, buscar pessoas que te ajudem, professores, outros alunos que já fizeram ou ainda estão fazendo o TCC. Eles vão te dar experiências bibliográficas, referências, explicar se o tema é difícil ou não, se ele está dentro ou não da linha de pesquisa de sua instituição, ou se é para você fugir dele. Já pensou nisso? Que gafe, né? Pergunte-se mais uma vez para ver se você tem mesmo certeza sobre esse tema. Vamos lá, algumas perguntas principais. Faltam fontes de pesquisa? O tema possui materiais para criar embasamento teórico? Há dificuldade em organizar o material numa sequência lógica? Tenho dificuldade em me expressar em palavras sobre esse tema? O tempo é suficiente para estudar esse tema de forma adequada? Há argumentos plausíveis para sustentar uma pesquisa sobre esse tema? Se tudo isso for positivo, demos graças. Encontramos o seu tema perfeito. Se isso não acontecer, vai ter que refazer a perguntinha, a lista, com mais parcimônia, trazendo mais temas para você cortar com a navalha de Ockham. Conte comigo, estarei sempre aqui para te ajudar. Então, com o tema em mãos, vamos lá, com uma nota 10. Meu TCC fácil! Cheguei! Bem-vindos à plataforma TCC Fácil. A aula de hoje é sensacional, porque ela vai dar a diretriz do seu sucesso. Sabe qual é? A escolha do tema da sua pesquisa. A escolha do seu tema é o primeiro grande passo. Aí você grita, Houston, problema, socorro, help! Não adianta fugir. Escolher o tema é uma etapa que era para você fazer sabe quando? Pra ontem, sabe por quê? Não adianta nada a gente conversar que o TCC pode ser fácil e que eu vou te auxiliar na estrutura pré-textual, textual e pós-textual, se você não souber qual é o seu tema de pesquisa. Eu vou te dar dicas incríveis e tal, mas e seu tema? É como saber dirigir e nunca ter um carro. Tem uma história que eu sempre conto para meus alunos e não ia ser agora que eu iria deixar de contar para vocês, né? É a história do fantástico diálogo do gato com Alice. Aquela, sabe, que caiu num buraco, que estava correndo atrás de um coelho atrasado e encontrou o País das Maravilhas. A primeira vez que a menina Alice viu o gato, ela disse, você pode me ajudar? O gato respondeu, sim, pois não. E Alice disse, para onde vai essa estrada? O gato então respondeu, para onde você quer ir? E Alice diz, eu não sei, estou perdida. Então o gato sanciona, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Como se vê, se você não souber qual é o tema da sua pesquisa, qualquer coisa serve, qualquer método, qualquer TCC. Logo, perceberá que a nota ou nota alguma não faz sentido porque você não tem TCC, porque você não tem tema. Então vamos lá, vamos parar de ser perdido na vida? Vamos lá? Mas aí você pode me dizer, ah, professor, eu ainda não faço a mínima ideia de qual tema estudar. Então a gente vai começar a mudar isso agora. Vamos lá. Primeiro ponto é você listar agora quais são os assuntos do seu curso que você teve mais afinidade. Isso mesmo, pegue papel e caneta na mão. Vamos lá. Faça aí o top 10 dos temas que você tem afinidade. Isso eu gosto, então eu vou colocar lá no papel. Depois, vamos analisar qual a importância de cada um desses assuntos para a sua vida. Ainda melhor, qual a importância para a sua carreira acadêmica e profissional. Não adianta nada você passar dias, meses, até um ano inteiro estudando algo que não vai emplacar na sua vida, não vai impactar a sua carreira. Tem que ser algo que te motive, que te ajude em sua profissão, em sua carreira acadêmica. Pergunte-se, eu tenho realmente interesse nesse tema? Consigo escrever sobre ele? Tenho paciência para estudar esse tema todo santo dia? Definiu alguns assuntos mais legais? Ótimo! Próximo passo. Agora, vai em alguma biblioteca ou no santo pai Google acadêmico
e veja se você tem facilidades em achar materiais que servirão de apoio. Pergunte-se agora, tem material que sirva de fundamento para o que eu estou pensando em estudar? Vai dar tempo de destrinchar tudo que eu quero escrever? Dá para fazer uma sequência lógica dos conteúdos que encontrei sobre esse tema? Se tiver, ok. Se não, vá excluindo, porque você não terá embasamento teórico para produzir e nem prático o seu TCC. Sem material bibliográfico, sem TCC. É simples, reto e direto. Outro exemplo que eu uso é o exemplo da navalha de Ockham. Vocês conhecem essa metáfora? A navalha de Ockham, ou navalha de Ockham, é um princípio lógico atribuído ao lógico frade franciscano inglês Guilherme de Ockham. O princípio afirma que a explicação para qualquer fenômeno deve assumir apenas as premissas estritamente necessárias à explicação do mesmo, e eliminar tudo e qualquer coisa que causaria diferença ou interferisse na hipótese. O princípio recomenda, assim, que se escolha a teoria explicativa que implique o menor número de premissas e o menor número de entidades, trocando em miúdos. Só conserve o que for estritamente necessário. O resto, sabe o que você faz? Joga fora. Você está nesse momento. Use a navalha de Ockham. Retire todo o tema que não se encaixar ao seu perfil de pessoa, de estudante ou da sua universidade. Outra pergunta primordial. Encontrou muito material daquele assunto maravilhoso que você tem afinidade e adoraria discorrer sobre ele? Ótimo! Veja agora se os autores seguem o mesmo caminho teórico ou eles divergem entre si. Assim você se interessa mais sobre o assunto e já vai vendo o gostinho de estudá-lo mais profundamente. Se não curtir a experiência, já é um motivo para aplicar a navalha de Ockham. Vamos lá, vamos cortar. Esse tema terá algum impacto social positivo? Já mostrou algum professor para te direcionar? Se sim, a orientação é basilar. Um dos erros que meus alunos mais cometem, sabe o que é? Eles escondem o tema. Ele pega o tema, my precious, é só meu. É a pior coisa, como se fosse uma pedra preciosa. Você tem que fazer o contrário, buscar pessoas que te ajudem, professores, outros alunos que já fizeram ou ainda estão fazendo o TCC. Eles vão te dar experiências bibliográficas, referências, explicar se o tema é difícil ou não, se ele está dentro ou não da linha de pesquisa de sua instituição, ou se é para você fugir dele. Já pensou nisso? Que gafe, né? Pergunte-se mais uma vez para ver se você tem mesmo certeza sobre esse tema. Vamos lá, algumas perguntas principais. Faltam fontes de pesquisa? O tema possui materiais para criar embasamento teórico? Há dificuldade em organizar o material numa sequência lógica? Tenho dificuldade em me expressar em palavras sobre esse tema? O tempo é suficiente para estudar esse tema de forma adequada? Há argumentos plausíveis para sustentar uma pesquisa sobre esse tema? Se tudo isso for positivo, demos graças. Encontramos o seu tema perfeito. Se isso não acontecer, vai ter que refazer a perguntinha, a lista, com mais parcimônia, trazendo mais temas para você cortar com a navalha de Ockham. Conte comigo, estarei sempre aqui para te ajudar. Então, com o tema em mãos, vamos lá, com uma nota 10. Meu TCC fácil!